Graça e paz a todos, amém? Irmãos, que bom que vocês estão presentes. E nessa reunião, nessa assembleia que se reúne aqui, de servos do Senhor, filhos de Deus, né? A porta que está aberta ali, está aberta para qualquer pessoa entrar. Não é apenas, essa casa não é exclusiva dos filhos de Deus, entende isso? Ela está aberta para qualquer um poder entrar aqui e se tornar filho de Deus. Todos nós somos criaturas, mas poucos são os filhos de Deus. A Bíblia fala que isso é exclusividade, é privilégio de quem é regenerado pelo Espírito Santo. Então, filiação espiritual é uma coisa que depende de quem salva. Não depende de mim e de você. Isso é bíblico, é poderoso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem. Tá, se eu crer no seu nome, eu vou me tornar, então depende de mim? Calma, não da vontade da carne, não da vontade do homem, não da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. O versículo se encerra dessa forma, dizendo, pela vontade de Deus, você crê em Jesus Cristo e se torna filho de Deus. Ah, pastor, mas então a gente vai evangelizar para quem? A gente vai pregar para quem? Você tem que pregar para todo mundo, porque a missão é universal. A missão da igreja é pregar a toda criatura. Quanto à regeneração, isso não depende de mim, depende do Espírito Santo, amém? Aqueles que nos ouvem, mesmo nas redes sociais, tem hoje? Tem. É preciso que você saiba disso. A igreja hoje, instituição, ela não é só composta de filhos de Deus. Existem outras pessoas que estão no nosso meio. O próprio Jesus vai dizer que esse rebanho, ou essa lavoura, se mistura entre joio e trigo. Agora, Deus sabe quem são os filhos dele. Deus sabe qual é a lavoura dele. E é preciso que eu e você que estamos aqui, tenhamos a certeza de quem nós somos e de qual natureza nós carregamos de vida espiritual, regenerada ou não. Para que você não tenha nenhuma dúvida de quem você é em Cristo Jesus, quanto à tua posição em Cristo Jesus. O que trava a nossa vida, o que gera uma dúvida, uma crise no seu relacionamento com Deus é o pecado, que gera dúvida se você está bem com Ele ou não, se eu sou salvo ou não, se ainda eu sou filho dele ou não. Meu Deus, eu continuo sendo filho da Dilma, lá de Londrina, não da Dilma, da Dilma. E me chamo Dirceu. Aliás, é aniversário da minha mãe hoje. Mãe, Deus abençoe a senhora. Mandei uma música para minha mãe, uma letra para minha mãe, fiz uma música para minha mãe. Sei lá se ficou boa, mas foi boa. E por que eu estou falando isso? Porque apesar de eu estar longe, eu continuo sendo filho dela. O filho pródigo deixou de ser filho porque fugiu de casa ou porque abandonou o pai? Não. Ele quis se aventurar, se perdeu, foi parar num chiqueiro, podendo comer comida de porco, lembrou que na casa do pai dele, os servos do pai dele não comiam comida de porco, comiam comida boa, aí ele volta pensando assim, nossa, se apenas voltar como servo, né? Aí ele volta, é o filho pensando como servo, achando que o patrão, o pai, vai recebê-lo como servo, mas chega lá, quem é que recebe ele? É o patrão ou o pai? É exatamente isso. O caráter do pai não muda. Para você é filho para sempre. O pecado, a distância do pai, da casa do pai, faz com que a gente pense que a gente não é mais filho. Entende isso? E isso é um grande engano no meio dos filhos de Deus hoje, é uma grande mentira. Por isso que a gente abandona a igreja, abandona a comunhão. Por isso que a posição em Cristo está certa, mas a comunhão, quando quebrada, gera dúvida. Mas é por conta do pecado, e a crise não está na paternidade, a crise está na filiação. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque não há porquê, justificativa alguma de você abandonar o encontro num culto como esse, por conta de picuinhas dentro da igreja, ministérios. É triste saber que as pessoas estão saindo facilmente da igreja, e por qualquer coisa.
Certamente não é crise com Deus, mas talvez crise com os irmãos. E aí querem voltar para a igreja, achando que está resolvendo o problema, e não sabe que tem que voltar para Deus, em primeiro lugar. Sabendo que também tem que resolver problemas com os irmãos. Enfim. Irmãos, o ano 2025 é um ano especial, nesse sentido que eu vou falar para vocês. O ano 2024, nós trilhamos uma caminhada, desde 2023, pregando sobre a reconstrução dos muros, já pensando nessa ideia de reconstrução, de reconstruir a proteção de uma cidade, reconstruir o templo do Senhor, e que às vezes não está necessariamente ligado às construções físicas, materiais, mas à reconstrução da nossa vida, a reconstrução da identidade, do caráter de uma igreja nessa cidade. A nossa vida alinhada com o caráter de Cristo. O ano 2024, para mim em particular, foi remover muitas ruínas. E remover ruínas é parte do processo para que a gente tenha o espaço limpo, para que a gente pense em agora é a hora de lançar os alicerces. Por isso que o tema do ano 2025 é lançando alicerces. Fala comigo, lançando alicerces. Isso. Lançando alicerces. Ainda que você ainda perceba que na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, no seu ministério, na igreja, em qualquer lugar, você identifique que ainda há monturos, ainda há ruínas, ainda há sujeira, que você precisa limpar isso, para que você tenha mais espaço, porque ainda o muro, ou o templo ainda se estende, então ali tem que passar o muro, porque ele amplia proteção para outros perto de você, então é necessário que também aquele aglomerado de sujeira ali precisa ser tirado ali. Ou você constrói uma casa, deixa toda aquela bagunça no seu quintal. Você manda embora, você contrata como chama aquele? A caçamba. Hoje você paga caro por causa da caçamba. Ô caçamba, não é isso? Eu ouvia falar, ô caçamba. Talvez a gente tenha que contratar aqui muitas caçambas. Talvez você precise contratar uma caçamba para a sua vida, para tirar os entulhos, para que Deus tenha espaço de dizer assim, olha, eu quero lançar alicerce sobre a sua vida. Estruturas emocionais precisam ser restauradas na sua vida, sentimentais, sexuais, financeiras, conjugais, ministeriais, profissionais. A esperança, alguma coisa que Deus pode fazer em você e através de você. Não é possível passar a vida toda como pastor na igreja, enxergar as mesmas pessoas nos mesmos bancos e não ver essas pessoas se despontarem, não serem usadas por Deus, não quererem algo mais. O ano 2025 tem como tema anual, lançando alicerces. E dentro desse tema, durante o ano, com a graça de Deus, nós vamos abordar vários princípios e valores que estão debaixo desse tema, que vai cooperar, corroborar, que vai nos ajudar a entender que são elementos de objetos, materiais de construção que são necessários nessa mistura para que algo seja lançado e levantado, edificado. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia fala que Deus deu pastores para a igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, com visão do aperfeiçoamento dos santos, nós que estamos aqui, colocar em lugar certo, aperfeiçoar é colocar no lugar certo, para o desempenho do seu serviço, cada um de vocês tem um serviço, para a edificação do corpo de Cristo que é a igreja. Então, você é colocado no lugar certo, com o seu dom, com o seu serviço, mas para trabalhar para um único projeto, a edificação do corpo de Cristo que é a igreja. Igreja não é lugar de projeto pessoal, amém? Aqui não é palco. Todos nós concordamos com isso, amém? Aqui não é palco, aqui é altar. Todos nós, nos dedicando, nesse chamado, com toda a dificuldade, chorando, na alegria ou na dor, nós vamos nos colocar aqui e vamos clamar a Deus, Deus, está aqui a minha vida no teu altar. Usa-me.
aonde o senhor quer, como flecha, como a música diz? Como ponte, como farol, farolete, qualquer coisa. É sobre isso, meus irmãos. Mas para que isso aconteça, a gente precisa começar no lugar certo, amém? Que é na pessoa certa, que é Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, mais precisamente, nos versos 24, até o verso 28, melhor, 29. É o final da famosa pregação do Sermão do Monte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que começa no capítulo 5, já nos animando e gerando uma expectativa, uma esperança no coração, nos discípulos, naqueles que seguiam de fato com o coração Jesus. E Jesus dizendo assim: olha, vocês querem ser bem-aventurados, querem viver a vida cristã de forma aventurosa, isso? Aventurada, né? Aventureira. É isso. Nessa aventura, ele fala de bem-aventurança. Nessa introdução, lá no capítulo 5, ele propõe uma bem-aventurança a partir de uma dedicação, de uma obediência, de uma submissão que quebra, na verdade, e vou dizer para vocês, quebra todo o trajeto das exposições teológicas e doutrinárias que os escribas propunham para os seus seguidores. Se você não sabe, na época de Jesus, quem escolhia quem era o discípulo que escolhia o seu mestre. Jesus inverte. Quem escolhe os meus discípulos sou eu. Não são meus discípulos que me escolhem. Então você podia escolher o mestre, o rabino que você queria, conforme a teologia, como posso falar? O pensamento, o sentimento, eu esqueci a palavra que eu ia dizer. Prática, enfim, quando você tinha, enfim, didática, enfim, exatamente. Mas a ideia de você bater no coração, ter o mesmo feeling, o mesmo sentimento. Então as pessoas olhavam, cara, eu gosto desse cara, eu vou me tornar seguidor dele. É igual você se torna seguidor de um youtuber aí, de um influencer digital. Você se coloca lá e começa a segui-lo todos os dias. Então os escribas, os fariseus, os rabinos eram esses caras que eram referências espirituais, mas que propunham para você dizer o seguinte: olha, se você fizer isso, você vai conseguir. A proposição, ou melhor, a proposta da religião é a autossuficiência que leva ao autossalvamento. Jesus quebra tudo isso. Ele fala assim: o homem não pode se salvar. A proposta é que se vocês crerem em mim e me obedecerem, eu tenho vida abundante para vocês. Eu escolho os meus discípulos. Por isso que Jesus vai atrás de Pedro, João, Tiago, outros demais, e começa a escolher eles: vem para cá, vem comigo, sai daí, me segue. Jesus não dá espaço para eles espaço para eles escolher, para que eles pudessem escolhê-lo. Até que ele fala assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu, para que vades, deis fruto, e vós fruto, vades, eficientes, fruto, deis fruto, eficácia, vosso fruto permaneça, efetividade. Do mesmo jeito que eu poderia escolher um rabino, eu poderia desistir desse rabino, caso ele pisasse na bola. Jesus não dá espaço para isso, porque Jesus não erra, então ele escolhe os errantes, os pecadores. E Jesus não desiste dos pecadores, não desiste dos seus discípulos que erravam. Ele vai e os amou até o fim. Essa é a grande diferença. Bem-aventurança, capítulo 5 até o 6, é um manual de boas práticas. É o código de ética do reino de Deus. É a constituição que deve ser colocada no coração, porque são vários os temas aqui que são colocados para bater de frente com a religiosidade proposta pelos escribas que ensinavam, dizendo que você pode, e não é diferente de hoje, porque existe isso também no mundo secular. Você pode, você consegue, você é o cara, você não precisa de Deus.
Porque a igreja é um ambiente de pessoas retardadas, já ouvi isso, de pessoas que não pensam, elas se humilham diante de um Deus que elas não vê, não enxergam. Por isso que a proposta é viver pela fé mesmo, não é ver. Bem-aventurado aqueles que não viram e, enfim, você começa o capítulo 5, as bem-aventuranças, e ele começa a dizer, você quer ser bem-aventurado? Então preste atenção nos temas que vão ser expostos durante todo o processo. Capítulo 5, por exemplo. Capítulo 5, os temas são os seguintes: as bem-aventuranças no começo, sal e luz, cumprimento da lei, ensinos sobre o assassinato, homicídios, ensinos sobre o adultério, divórcio, juramentos, vingança, amor aos inimigos. Mateus 6, caridade, oração, jejum, tesouros no céu, a lâmpada do corpo, servir a Deus e ao dinheiro, ansiedade. Mateus capítulo 7, julgar os outros, a persistência na oração, a regra do ouro, o caminho estreito, os falsos profetas, a verdadeira obediência. Por fim, o texto que nós vamos ler agora, os dois fundamentos, que é a comparação entre aquele que ouve e pratica, aquele que ouve e não pratica. Verso 24, do capítulo 7, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre caiu a chuva sim, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre. No nosso meio tem pessoas que constroem aqui e sabem o que estou dizendo, ou melhor, sabe o que está sendo escrito aqui. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela sendo grande a sua ruína, só destroços. Os muros de Jerusalém foram quebrados por conta da desobediência de Israel, certo? Quem deixa de confiar no Senhor se torna alvo do inimigo, muitas vezes. E naquela época em Israel, de fato, as coisas aconteciam de forma nua e clara, viva, real. Eram inimigos, eram pessoas, eram exércitos, eram nações. E quando Israel pisava na bola com Deus, Deus permitia que nações vizinhas de Israel invadissem Israel, e destruísse tudo, e levava os exilados, transportados para outras nações. E dessa forma Deus ensinava, de tempos em tempos, gerações em gerações, a esse povo a se manter fiel com Deus, a ouvir a palavra de Deus. Por isso que o pecado de Israel no Antigo Testamento é o desprezo pela palavra. Irmãos, acordem, prestem atenção, o desprezo pela palavra, é não ouvir a palavra de Deus. Jesus usa o mesmo meio profético aqui. Quem ouve as minhas palavras e as pratica. Quando ele fala assim, estas minhas palavras, porque são palavras que ele acabou de dizer, regrinha de português, isto, isso, aquilo, é o que eu acabei de dizer. Todos esses temas, capítulos 5, 6 e 7, foram ditos agora há pouco. Eu aqui no monte estou dizendo para vocês, então, finalizando o meu discurso e concluindo, diante de tudo que eu falei e expus, eu quero dizer uma coisa, que existe duas reações, duas realidades, dois resultados. Todos vocês ouviram, mas quem pratica vai ter resultado diferente. Esse é o grande e sutil diferença. Todos estão ouvindo, mas poucos estão praticando. Todos estão ouvindo, mas poucos estão obedecendo. E a primeira característica da obediência é parar para ouvir. Depois prestar atenção em quem está falando. E depois praticar o que se ouviu e o que se viu. São os degraus da adoração.
Eu paro para ouvir, eu paro para ver, respeitar, e eu paro para entregar aquilo que eu vi e vi. Então eu entrego tudo aquilo que... Por isso que obediência completa é aquela que para ouvir. Jesus não fez milagres no Sermão do Monte. Ele só estava ensinando. E a gente vai ver que no verso 28 e 29, a forma como ele pregava, a forma como ele ensinava era diferenciada. Veja o verso 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras, melhor dizendo, verso 28, quando Jesus acabou de proferir estas, estavam as multidões o quê? Maravilhadas da sua doutrina. A palavra que ele usa aqui são atordoadas, assim, admiradas, atordoadas. Como pode? E aí verso 29 explica, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Há um tempo atrás dessa época, quando Jesus existia, e estava existindo aqui, alguns escritores diziam que haviam dois escribas, dois rabinos, um chamado Hilel e o outro Shammai, que eram muito respeitados. E eram homens que expunham as escrituras do Antigo Testamento de forma admirável, também. Mas que não chegava nem aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus ensinava, dando destino para essas pessoas, para o impossível e não para o possível. Olha o paradoxo, eu vou explicar por quê. Jesus explicava que para se viver o que ele propunha, tinha que ser pela fé e não pelo esforço humano. Diferente da religião, da lei que diz assim, se você fizer, está tudo certo. Você será justificado pelo que você faz. Agora, quem é que consegue cumprir de fato? De fato, se justificando, se tendo todo o mérito diante de Deus. Ninguém conseguia fazer isso. Então, por isso que existia a brecha da hipocrisia. Você tinha que se esconder. A hipocrisia, ela entra muito bem nessa questão das ordenâncias religiosas. Você cobra demais, você joga um peso, a pessoa que pega esse peso, vai chegar uma hora que ela vai não querer mais esse peso, ela vai fingir que está levantando 50 quilos, mas está levantando 25, fingindo, mostrando para você, fingindo que é para Deus. Entende isso? Aí, por isso que a gente tenta burlar, a gente vai tentar escorregar, porque a gente não consegue. Enquanto a religião propõe o que você pode fazer, o autossalvamento, Jesus propõe assim, você pode fazer, mas desde que você creia em mim, e dependa de mim. Essa é a grande diferença. Porque aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, as minhas palavras, ele deixa claro que é as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, mas que pratica. Agora, se você ouve, é mais um ouvinte na igreja, e é o que eu falei para vocês no começo do culto, a igreja se mistura entre joio e trigo, bodes e ovelhas, aqueles que ouvem, que praticam, aqueles que ouvem e não praticam, aqueles que são autossuficientes, aqueles que são dependentes de Deus. Irmãos, primeiro ponto que eu quero destacar, e rapidamente, entendendo que o Sermão do Monte, o finalzinho do Sermão do Monte, é para dizer assim, olha, no manual de boas práticas, no código de ética que eu propus, do começo, capítulo 5 até agora, se vocês se esforçarem, no sentido de crerem em mim e me obedecerem, com certeza, vocês estarão construindo a casa de vocês, sim, de forma prudente. Não obstante, eu não posso retirar o cenário da chuva, dos ventos, das águas. Está dizendo em outras palavras, que a vida cristã também tem isso, as intempéries, as adversidades. Correto, irmãos? Hoje de manhã tinha sol, hoje à noite não tem, obviamente. Mas o sol que estava queimando hoje de manhã, meu Deus, que sol bonito, sol de praia. E vocês voltaram da praia, né? Cada um com seus problemas. Sol de praia, maravilhoso. Hoje eu vi um sol hoje à tarde aqui, pelo amor de Deus, falei, gente, sol de praia.
Mas esse sol, quem aguenta ficar todo o tempo debaixo desse sol? Chega uma hora que você quer sombra. Esse mesmo sol está disponível só para os bons ou para os maus também? Então é assim, meus irmãos. O mesmo sol que está exposto para os bons está exposto. É da forma como nós reagimos e administramos, encaramos tal realidade. Está dizendo assim, a vida com Jesus, obedecendo Ele, é bem melhor, mesmo tendo as adversidades, mesmo tendo lutas, todo mundo tem, mas quem tem Jesus está num lugar seguro. O foco aqui é Cristo, Ele é o Deus do impossível, que torna as coisas possíveis. Ele é o que faz, é Ele que faz, Ele cura os teus traumas mais difíceis que você teve com a sua mãe, com as seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus pais, com o seu ex-marido, com a sua ex-esposa. Quantas pessoas doentes emocionalmente por conta de coisas mal resolvidas, não é verdade, meus irmãos? Fala a verdade, não é verdade? A igreja está cheia de pessoas, e eu não estou condenando não, viu? Eu estou dizendo assim que existe, e que bom que existe, que bom que está, não é que, eu não sei nem dizer o que eu quero dizer. Eu não sei se é bom, eu estou falando assim, bom é ouvir que tem esperança. A realidade aí não está diferente da dentro da igreja. Fora da igreja também tem pessoas que estão vivendo essa realidade de separação, de raiva, de ódio, não é verdade? Mas que bom que aqui hoje, não que aqui, na 4 de abril, 551 é o lugar da esperança, não é isso. Mas que aqui nós estamos pregando, louvando, cantando canções que dão esperança para mim e para você, para dizer assim, olha, apesar disso, eu continuo sendo a porta de salvação para você. Continuo dando chance para você crer que o teu filho pode ser restaurado, a tua casa pode ser organizada. Amém, meus irmãos? Que o teu ministério pode ser levantado, que Deus quer te honrar nesse ministério, não para projeto pessoal, mas para que Deus seja glorificado, amém? Não obstante, Deus vai te honrar. E todos os líderes dessa igreja, presbíteros, pastores, líderes de ministério, líderes de célula, que tem alguma influência espiritual, que exerce, pais, mães aqui, quero dizer para vocês, abracem, se vestem, se revestem dessa vida de Jesus aqui, certamente do ano 2025, certamente, se você obedecer, nós todos, aperfeiçoados, com o desempenho do nosso serviço, nós todos, veremos todos essa igreja ser construída de forma diferente. Para quem não sabe, nós estamos comprando um terreno do lado do Água Viva. Maravilhoso, né? Era um sonho antigo. Mas, meus irmãos, quem quer morar numa casa bonita, todos nós queremos, certo? Mas quem quer morar numa casa bonita, quando a família que existe para morar nessa casa está tudo desorganizada? Eu já vi famílias entrando em casas bonitas, que foram construídas com um preço absurdo, quando chegaram, se separaram, dividiram, tiveram que vender a casa que eles sonharam juntos, porque não aguentava administrar os sentimentos, o coração, as emoções. Eu não quero ir para uma mansão para ver eu me separar da minha esposa, dos meus filhos, em nome de Jesus. Eu não quero isso, não quero isso. E eu não desejo isso para vocês em nome do Senhor Jesus. Então, seja prudente, porque Jesus tem que estar no projeto, e Ele se importa com as pessoas que estão dentro dessa casa. O primeiro ponto então, para nós irmos rapidamente. E qual é o objetivo desse sermão? O tema do sermão é o seguinte: o anual é lançando alicerce, mas é aqui hoje, sabedoria em construir na rocha. Fala comigo, sabedoria em construir a rocha, na rocha. Amém? Sabedoria em construir a minha casa na rocha, a minha vida na rocha. Pensa nessa perspectiva. O objetivo é mostrar a importância de construir a sua vida como esposa, como esposo, como mãe, como filha, sobre o fundamento sólido da palavra de Deus. Meu Deus, para toda crise instalada na nossa vida, sempre tem uma palavra que Deus, o Espírito Santo nos faz lembrar, que a gente volta lá atrás e a gente começa a chorar. É a música que diz aqui. A gente começa a chorar porque se renovou aquela palavra antiga, que trouxe esperança novamente para mim. Como que é? Memória. Me traz esperança, como que é? Memória.
Quero trazer à memória aquilo. Isso. Tem uma palavra na sua vida. Alguém, um dia, sua mãe, o seu pai, o seu esposo, eu não sei, alguém te entregou, um pastor falou, alguém que veio aqui, que não era o seu pastor, porque acontece isso, você prega a vida toda, a mãe educa o filho a vida toda, aí vem uma professora, fala uma coisa, mãe, agora entendi, moleque, pá! Não é assim? Não é assim? Quantas vezes nós trouxemos pastores aqui, que falaram coisas maravilhosas, e falaram coisas que a gente estava aqui ouvindo, mas a gente já estava falando isso, e o miserável não ouviu. Mas tá bom, Deus usa quem Ele quer, amém? Mas vamos lá. Por que eu estava falando isso mesmo, irmão? Estou tão emocionado. É o primeiro ponto, né? É isso. O que é? Sabedoria em construir na rocha, exatamente. É uma palavra, tem que ter uma palavra. Tem que ter, aqui, lembrei, na sua vida é preciso ter um moto. Quem lembra que os antigos, um moto, não é isso? Qual era o moto da igreja da escola dominical? Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu lembro que era pequenininho e levantava a Bíblia sem saber disso. Procura apresentar-te a Deus, era o moto da escola dominical. Então, tem uma palavra na sua vida que você vai lembrar, que Deus sempre traz à tona para você dizer, eu vou continuar com você, porque ainda a minha palavra está em pé, é você que fugiu dela, é você que se distanciou dela, para o cara lembrar, lá no chiqueiro, ainda na casa do meu pai, tem servos que comem melhor do que eu, é isso, você vai lembrar da casa do seu pai, você vai lembrar de um lugar seguro, onde você viveu um dia, que você não deveria ter saído nunca. Por isso que o exemplo do filho pródigo é um exemplo a não ser seguido. Ninguém precisa aqui abandonar a casa do pai para experimentar e ter a mesma sorte de voltar. Porque pode ser que você não tenha a mesma sorte de voltar. Ainda o filho voltou. E estava lá, não um patrão, mas um pai para recebê-lo. Meus irmãos, então, o que Jesus pede aqui para nós, nesse finalzinho do Sermão do Monte, é que a nossa vida precisa ser fundada no alicerce da obediência. Fala comigo, alicerce da obediência. Sim, alicerce da obediência, isso. Ele é o engenheiro, ele é o arquiteto, ele é o mestre de obras, ele é o pedreiro, ele é o servente de pedreiro. Jesus é todos esses caras que estão ali construindo, botando a mão na massa. Ele é todos esses caras. Se ele pode influenciar, se ele pode mostrar para você que você está fazendo certo ou não, não interessa, seja o servo, seja o servente, seja o mestre, seja o arquiteto, o engenheiro. E eu sei que dá pau entre mestre de obras e engenheiro e arquiteto. Não dá? Dá. Não dá? Dá. Um desenha belamente, mas o outro sabe como que faz. E aí o arquiteto fala, não, está fazendo errado. E o cara fala, não, eu fiz certo. Só que Jesus não se confunde, ele é todos esses caras muito bem orientado e designa, dá destino certo para a construção da minha e da sua casa. Presta atenção, meus irmãos, qual é a obediência aqui? O alicerce da obediência é isso aqui, ó. Olha o verso 24 e 25, todo aquele que, pois, que ouve estas minhas palavras, as pratica, comparado a um homem prudente, se você procurar aí nas redes sociais, etimologia da palavra prudente, por favor, procurem aí, tem a ver com visão, simples como uma pomba, prudente como, por que ele fala isso? Simples como pomba e prudente como uma serpente, porque a palavra serpente significa ofs, no grego significa, e é a raiz da palavra oftalmo, aquela que observa, aquela que vê. Quando você vai no oftalmologista, você está indo para uma serpente, que vai te ajudar a aguçar a sua visão. Olha que loucura isso, ofs, aquela que observa. Por que eu estou falando isso? Porque o caráter da serpente é o seguinte, ela é peçonhenta, nem todas as cobras são peçonhentas, mas elas têm o poder de ataque. A sucuri, outras mais que são assim, não tem peçonha, mas tem, vamos lá, essas cobras
peçonhentas ou não, elas vão, né, passando pela penha. Quem conhece o caminho da serpente na penha? Diz o Provérbios. Ela vai indo devagarzinho, e ela no mato, ela vai observando. Então, quando ela olha para a presa dela, ela observa se ela pode ir com a presa ou não. Se ela pode, ela vai, avança. Se ela não pode, ela vai embora. Isso é prudência. Prudência para ir, prudência para não ir. Porque ela observa. No infravermelho dela, ela vê o calor da presa e observa se ela pode. Então, se ela não pode, ela recua. Se eu não posso ir mais porque tem abismo, não tem fundamento, por que eu vou construir minha casa perto de um lugar onde tem um abismo? De forma precipitada, precipício. Ah, porque é bonito na beira do morro. Bonito é vir um vento levar toda a sua casa e sua família junto. A prudência é a habilidade de poder enxergar aquilo que outros não conseguem enxergar. Que aí vem a palavra discernimento, a capacidade de você dissecar, de você separar e ter conhecimento. Eu quero uma picanha. Se o cara não sabe que é uma picanha, um açougueiro, não sabe, ele vai cortar colchão duro para você. Então ele precisa saber que a vaca tem 2 quartos traseiros, não é verdade? Tem, então tem 2 picanhas. Ele vai lá, disseca tudo, tira certinho. Então nesse discernimento, nesse conhecimento profundo, porque ele veio e conhece, ele vai lá e traz para você. Mas presta atenção, meus irmãos, a questão é, como está a minha vida, e como estou levando a minha vida, de forma religiosa ou espiritual, guiada pelo Espírito? A ideia aqui, se os princípios e valores das palavras que ele tem dito, têm guiado a minha vida ou não, se todos os assuntos do capítulo 5, 6 e 7, estão sendo, de alguma forma, observados por mim, nesse código de ética. Pergunta para reflexão dentro desse primeiro ponto, alicerce da obediência. Você está apenas ouvindo a palavra, ou está praticando também? Porque só ouvir e não praticar, sabemos que a construção é diferente. Ele constrói, mas o resultado, o tempo dessa construção, não vai muito longe. Os dois constroem. A prática é o que transforma o conhecimento em sabedoria espiritual. Por isso que no hebraico, sabedoria é a prática, é a solução de problemas. Vamos lá. Todo mundo tem conhecimento de que o tomate é uma fruta? Todo mundo tem? Mas é sábio colocar uma salada de fruta? Então, está aí a sabedoria. Pelo amor de Deus, não coloque um tomate numa salada de fruta. Vão xingar você. Eu tenho conhecimento, mas a sabedoria é não colocar o tomate ali. Isso é a diferença entre conhecimento e sabedoria. É um dos, né? Tem muitos outros. A questão é saber, eu sei que é o tomate, mas eu misturo isso, acho que fica bem. Alguém vai sentir o gosto desse tomate e vai falar, tem alguma coisa estranha na salada de fruta. Um exemplo prático para mim, para você, dentro desse primeiro ponto, imagine um construtor que segue fielmente o projeto do arquiteto. Ele não apenas ouve as instruções, mas aplica com cuidado. Assim também deve ser a nossa vida, construída sobre a obediência às diretrizes de Deus, garantindo firmeza diante das provações. Olha aqui, o fato de você seguir a Jesus, ouvir a palavra dele e cumprir, não quer dizer que você está isento dos sóis por aí, que virão, do calor, das tempestades, não. É preciso que você saiba, vem para todo mundo, mas a aflição que vem sobre você visa tirar algo precioso dentro de você. No mundo tereis, todo mundo sofre isso. Tem de bom ânimo, poucos têm. Eu venci o mundo, poucos têm a vitória. Muitos têm aflições, é generalizado. Ânimo, poucos têm. Vitória, pouquíssimos têm. E ali ele fala de aflição, de pisar a uva para sair o vinho, de pisar a azeitona para sair o azeite. Ô coisa cara. O Natal passou, eu não ganhei um vidro de azeite. Meu aniversário é dia 5 de abril, você pode me dar um vidro de azeite.
Se eu ganhar de cada um aqui, eu vou montar uma quermesse, quer dizer, um armazenzinho. Gente, está muito caro. E olha, coisas caras, tem coisas preciosas dentro de você. Não construa a sua casa, mas não fique desanimado com as circunstâncias. Tudo isso vai provar a casa se ela está certa, construindo no lugar certo, amém? No lugar certo. Tem coisa preciosa. E sabe o que tem precioso dentro da sua casa? A sua família. O seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. A sua mãe, o seu pai. É isso, meus irmãos. É sobre isso. Segundo ponto. Diante do exposto de Jesus, sobre os exemplos comparados aqui, ele também não deixa de dizer, ensinar algo para nós sobre o perigo da negligência. Fala comigo, perigo da negligência. Olha o verso 26 e 27 aí. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Esse é o perigo, meu Deus. Ele está ouvindo, mas ele não pratica. Não, mas eu estou ouvindo, mas não está praticando. Ah, eu estou construindo, mas é sobre a areia. Mas a areia é boa, bonita, na beira do mar, não interessa, pode ser na beira do mar. Mas se não tem fundamento, é uma vaidade que vai levar a uma catástrofe, a uma tragédia. Eu quis construir na beira, aliás, toda modificação na natureza traz consequências, né? Por exemplo, lá em BC, não vou nem cantar a música, não conheço essa música, em BC. Você sabe, né? Estão dando risada, os irmãos estão dando risada, sabem o que eu estou falando. Lá em BC, se você não sabe, é em Balneário Camboriú. Eles avançaram com a areia, né? Consequência disso que vem um monte de sujeira depois. As areias que eram colocadas lá no fundo do mar, que faziam esse trabalho de sucção, de peneira das sujeiras, foram tiradas de lá, por isso que a sujeira sobe. Então, mexer em coisas que são naturais de Deus, por isso que eu estou falando, meus irmãos, não tente reformar aquilo que Deus está construindo. A sujeira pode subir. Alguma coisa pode dar errado nesse processo. Por isso que nós estamos dizendo aqui, olha aqui, é comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto sobre aquela casa, e a casa desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus nos alerta sobre o grave risco de ouvir suas palavras sem colocá-las em prática. Uma pergunta para a reflexão pessoal é o seguinte: em que áreas da sua vida você tem sido apenas um ouvinte da palavra sem agir? A negligência espiritual muitas vezes se disfarça em comodismo ou uma falsa sensação de segurança. Meus irmãos, certamente algumas palavras ditas por nós pastores, presbíteros, ministros de louvor, educadores, professores de escola dominical, líderes de célula, ministério, enfim. Homens que pregam aí nas redes sociais. É muito bonito, as pessoas gostam de ver pessoas que falam, que harmonizam palavras profundas e que dá gosto de ouvir. Mas aí que está, você começa a ouvir isso, você colhe, porque ouvir no hebraico, significa colher sementes, colher palavras. O duro se essas palavras caem no seu coração como sementes que vão brotar de verdade para serem cumpridas. Aí a gente ouve essas pessoas, mas algumas palavras elas não entram em certas áreas da nossa vida, e a gente rejeita isso. Pô, eu quero ouvir isso, mas eu quero ouvir o que você está falando, mas isso aqui eu passo para frente. É difícil para mim, porque ataca, gatilha os problemas mais difíceis da minha vida, que eu carrego até hoje com 60, 50, 60, 70, 40, 80 anos, e eu não consigo avançar nessa vida. Por quê? Porque até hoje você está bloqueado e não deixa Deus resolver. E hoje Deus está falando para você que Ele pode fazer o impossível na sua vida. Se é impossível para você, então declare isso, é impossível mesmo. Então, Deus, do possível, faz isso acontecer na minha vida. Vai doer um pouquinho, mas é necessário que isso aconteça. A geração mais antiga aqui precisa ter experiências com Deus, e vai ter, com a graça de Deus, de serem curados nos mais profundos aí dos sentimentos. Chega de vivermos nesse tempo, mesmo com gerações paralelas aí, juntas,
de a gente ficar se lamentando, está na hora de nós vivermos juntos os milagres de Deus, amém? Todos nós juntos, e todos falando do mesmo clima, da mesma cura, do mesmo Jesus que cura, que curou também, curou você, curou minha avó, curou meu tio, curou meus filhos, é isso, as gerações todas. A mulher de fluxo de sangue tinha 12 anos que sofria, mas quantos anos ela tinha? Não sabemos. E era a mesma idade da criança que estava lá morta, ou melhor, dormindo. 2 gerações. Jesus cura a mulher com 12 anos e ressuscita a próxima geração. Porque a próxima geração, se não ouvir os milagres que Deus tem feito na sua vida, vai ficar dormindo. E quem fica dormindo não presta atenção em nada. Então a geração de vocês mais antigos precisa ter experiência com Deus para que a próxima geração, porque assim, uma pessoa com 40 anos que vive 12 anos de fluxo de sangue, é muito tempo de sofrimento. Mas uma criança que tem 12 anos de vida, é muito pouco tempo de se viver. Olha o paradoxo. Entende isso? O que é 12 anos? Para quem está sofrendo de fluxo de sangue é muito tempo. Mas quem só viveu 12 anos de vida é muito pouco tempo. Então o que Deus faz? Chega de sofrimento para você, mulher. Criança, você tem mais vida para viver. Levanta daí, Talita Cumi. É sobre isso, meus irmãos. É sobre isso. Deus quer levantar homens e mulheres experientes aqui, que Deus vai curar, Deus vai trazer milagres para vocês, para que a próxima geração também seja acordada, em nome de Jesus. Acordada, Talita Cumi. Levanta. Essa geração não vai ficar mais dormindo. É uma geração que está acordada, atenta para as coisas de Deus, amém? Não vai ficar tanto tempo assim sofrendo. Então o perigo na negligência é não praticar, porque você pode estar ouvindo, mas não pratica. Você está construindo, eu estou fazendo Deus, por isso é o problema, de estar fazendo para Deus, sem Deus. E é possível que a religiosidade mostre isso, faça para Deus, mas sem Deus, por favor. Porque se Deus entrar nessa, Ele vai mudar todo o trajeto da religiosidade sua. Porque Deus participando não é religiosidade, é espiritualidade, é o Espírito, muitas vezes interferindo e mudando o trajeto da sua vida para coisas melhores, amém? Para coisas melhores. Ouvir sem praticar é construir sobre a areia. O ouvinte negligente ignora as advertências de Deus. A queda será grande, pois não há suporte para as provações da vida. Terceiro ponto e último. Jesus era um cara diferenciado. Ele fala sobre a possibilidade, ou melhor, o alicerce, a possibilidade da obediência. É possível obedecer às palavras dele. Como? Ouvindo e praticando. Mas é possível também que o homem negligencie isso, ele não queira ter esse conhecimento. Por isso, o erro, o pecado da negligência. Mas quando o homem reconhece que quem está falando tem autoridade, é Jesus, e que se tem autoridade pode cumprir, que vai dar certo, é isso. Se ele está dizendo, obedeçam. Como disseram por aí em algum lugar, sobre, construam tal coisa, eu esqueci o exemplo, vou dar um exemplo qualquer. Um engenheiro, um cara que sabia sobre natureza aí, geologia, alguma coisa assim, construam uma barreira tal, façam isso, não fizeram isso. Foi o Rio Grande do Sul, para a revisão dos portões, dos portais lá, dos portões das comportas. Fizeram há tantos anos atrás uma vistoria lá e propuseram uma mudança, uma transformação lá, e não fizeram. Veio a chuva. Está aí, uma cidade que passou alguns meses sofrendo o que sofreu. Mobilizando o Brasil, o mundo todo para isso. Por quê? Negligência. É sobre isso, meus irmãos. Muitas pessoas mortas. Está aí. Não aconteceu em Marília. Mas o que nós queremos para a nossa família? Se você sabe que tem coisa errada na sua casa, seja o primeiro a se levantar, chame a sua esposa, chame o seu esposo, levanta a voz profética e denuncie isso. Olha, nós precisamos tratar disso. Podemos evitar uma grande tragédia. O terceiro ponto é o impacto. Quer dizer, o impacto. Do mesmo que tem impacto na natureza, destruidor,
tem um impacto de proteção, um impacto da autoridade de Cristo. O ensino de Jesus, no Sermão do Monte, encerra com uma observação marcante. As multidões ficaram maravilhadas com a sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Doutrina e ensino. É uma coisa que nós queremos para essa igreja sempre. Por isso que nós vamos, em fevereiro, com a graça de Deus, começar novamente a retomar a IBD. Domingo que vem, com a graça de Deus, nós vamos começar nesse mês de janeiro também, fazer propaganda sobre a igreja, sobre a escola dominical, aonde nós temos sim a nossa igreja como, podemos levantar esse troféu da doutrina, do ensino, mas para quem pratica, não para alguém que só carrega e não vive. Como os escribas que levavam a Torá, carregavam no peitoral, mas era só sepulcros caiados, aparência, sem nenhuma autoridade. Por isso que a transformação hoje, a circuncisão já não é mais visível, é no coração, é dentro de você. Porque ele ensinava, e ensinar significa dar destino, meus irmãos. Dentro, sina marca, marcar dentro. Quando você precisa para um lugar que você não conhece, o que você faz no Waze ou no Google Maps? Você joga o endereço dentro daquela espaço, dentro do aplicativo, e você lança lá dentro o endereço que vai levar você ao destino, não é verdade? Então tá, do mesmo jeito, Deus quando lança a palavra dele dentro de você, Ele está dizendo assim, estou dando destino para a sua vida, essa palavra vai seguir a tua vida, vai dar destino para a tua vida. Quem tem que obedecer isso? Nós. Então o endereço que Ele coloca aqui dentro de mim, o destino que Ele coloca dentro de mim, guia a minha vida. Qual é a palavra que está guiando você nesses últimos tempos na sua vida espiritual? Eu sei que muitas vezes eu tenho esquecido algumas promessas de Deus para a minha vida, e que não é uma promessa para uma realização de um projeto que passa por cima das pessoas, é um projeto para mim sim, para você individual, mas não é para ser melhor do que as pessoas, mas é para glorificar a Deus. É diferente de passar por cima das pessoas, achar que só você é o salvador do mundo. Esqueçam, está aí as redes sociais, fazendo cair pessoas que se levantam espiritualmente, querendo ascensão do mundo, enquanto Deus, presta atenção, cuida da sua casa, cuida do seu coração. Essa ascensão meteórica de homens aí, tome cuidado, poucos são os homens que estão sabendo usar esses instrumentos tecnológicos, poucos homens estão sendo usados por Deus sem vaidade alguma, não é verdade? E muitos que estão aí querendo glória, estão brigando entre si, esquecendo do principal, de ouvir Jesus e suas palavras, e praticá-las. Reconhecer a autoridade de Jesus é essencial para uma vida cristã autêntica, verdadeira. Isso significa não apenas admirar suas palavras, e é verdade, as pessoas vêm, pastor, que palavra abençoada, mas se esse pastor que disse essa palavra abençoada te chamar a atenção, para te dar destino para a sua vida, essa é a pergunta, essa é a ideia. Pai, você é maravilhoso, mas se eu chamar a tua atenção, eu vejo pelos meus filhos, gente. O Caleb é assim, ele não sei se você está vendo, mas ele é assim. Quando ele quer uma coisa, ele vem, pai, me abraça. E a gente sabe, igual a minha irmã, Gutinho, ela me chama de Guto o tempo todo, mas quando chama de Gutinho, tem alguma coisa. Gutinho. E aí você sabe, e eu tenho que mostrar isso para ele, filho, é diferente quando você quer alguma coisa, você vem comendo pelas beiradas, você me abraça, você fala assim, você me abraça, ele me abraça mesmo. E quando eu peço para você, você emburra. E eu faço por teu bem, porque eu não quero que você seja um homem relapso, e relapso com a tua esposa, porque eu quero que você também seja um homem que ajuda a sua mãe a lavar a louça. Sua mãe, a sua esposa. Eu quero também que você aprenda a mexer na máquina, ainda bem que a máquina lava, se bem que a máquina lava sozinha, mas ela não vai lá correr lá no seu banheiro, não vai fazer isso. Ainda não inventaram essa máquina de pegar roupa suja para levar na máquina, tá? Não inventaram. Então, aprenda desde já a ajudar a mãe em casa. Porque aí a gente vai estar formando homens que não vão dar um problema para as mulheres lá na frente. E elas vão poder reclamar que eles não ajudam. E nem folgar também, porque também tem essa questão de folga. Não é verdade? As mulheres sabem disso, que tem mulheres que são folgadas também. Mas a gente quer ajudar também.
E aí tá, a geração mais antiga pode nos ajudar nisso. É sobre isso, meus irmãos. A gente precisa avançar, amém? E a gente vai avançar. O desafio é, ore hoje pedindo a Deus que revele áreas em que você está, que ainda você resiste ao senhorio de Cristo. Está dizendo o seguinte, deixa Jesus entrar no quartinho da bagunça do seu coração. Todo mundo aqui tem na sua casa um quartinho de bagunça, não é verdade? Sim ou não? Sim. Eu também tenho. Se eu entrar lá, me perco. Vez ou outra, a gente tem que fazer uma limpa lá, uma limpeza, e jogar fora. Mas, gente, a gente não chega assim, fulano, vem conhecer minha casa, vem conhecer meu quartinho da bagunça. Você não faz isso também, como também você não faz, sabe o quê? Ah, vem conhecer aqui o alicerce da minha casa. Você quer mostrar o que foi construído por cima desse alicerce. Você vai falar, olha que chão bonito, olha lá as estruturas, aonde? O que está levantado por cima desse alicerce é a beleza que Deus quer construir, porque Ele fala assim, ó, tudo bem, tem beleza aqui em cima, mas você não sabe quanto demorou para fazer lá embaixo. A beleza que está aqui em cima, porque foi muito bem fundamentado. Ninguém apresenta a sua casa primeiro, olha o chão, que bonito, pode pisar. É isso sobre isso, meus irmãos. Deus quer construir casas verdadeiras sobre as casas, famílias representadas aqui, amém? Terminando. A autoridade de Cristo exige uma resposta. Qual é a resposta? As multidões ficaram maravilhadas, mas isso não é suficiente. Reconhecer a autoridade de Jesus significa submeter-se completamente a Ele, é verdade. Eu posso ficar maravilhado com a palavra do pastor, com a explanação do pastor, ou com o que está acontecendo com a igreja, mas eu nunca experimentar uma realidade nua e crua, de avivamento, de renovação espiritual dentro da minha casa, da minha vida. São coisas diferentes. Primeiro, Deus quer remover as ruínas da sua casa, do seu coração, limpar o terreno para começar a lançar alicerce, e quando Ele começar a lançar alicerce, Ele vai começar a mostrar para você que tem muita coisa para ser construída em cima disso. Aí você vai começar a ver o quanto foi bom, e o quanto é bom, mais do que fazer para Deus, é o ser em Deus. Mais do que fazer, conquistar, é ser conquistado por Deus aqui dentro, porque essa é a grande questão. William Bolt, o presidente do Exército da Salvação, disse que tudo que aconteceu nesse ministério do Exército da Salvação, foi porque Deus tinha conquistado primeiro, sobretudo, o coração dele. Tudo que aconteceu foi por causa dele, porque primeiro ele conquistou o meu coração, e conquistando o meu coração, ele me guiou a fazer tudo o que ele pedia para eu fazer. Tem a ver com o coração. E a construção da palavra coração no hebraico é baná, de beit, casa, beit, filha, ben, filho, aquele que é a continuidade da casa, construção, casa. Casa significa construção. E se tem um lugar que Deus quer construir, é dentro do nosso coração, amém? Então deixe Deus construir a sua vida, sobre os princípios e valores da palavra do Senhor, amém? O Sermão do Monte é um código de ética, é um manual de boas práticas, que limpa e preserva essa casa que é a sua vida, em nome de Jesus, amém? Para isso, eu queria rapidamente que nós cantássemos aquela música, Tua Palavra, e a gente vai encerrar esse culto, levando essa palavra, essa mensagem para essa semana, em nome do Senhor Jesus. Fique em pé, por favor. Cante profetizando sobre a sua vida, profetizando sobre a sua família, e profetizando sobre essa igreja aqui, que as palavras que Deus tem dito para você, Ele é fiel para cumprir, amém? Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Que ela aconteça nesse ano sobre a sua vida, em nome de Jesus.
do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas desse mundo. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Venha usar nossa voz com a tua palavra, para que o mundo receba o teu amor. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céus irão passar, tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Amém. Deixa aí mesmo. Olha lá, meus irmãos. A palavra é abundante, ela não falha, ela não vai passar. Amém? E ela vai permanecer. Amém? É sobre isso, irmãos. Se Deus tem uma planta para você que constrói a sua casa, certamente ela é fiel para dar segurança para você. Você vai abrir mão dessa segurança? Qual é a prática então, pastor? Você precisa ter tempo com Deus, em oração e leitura da palavra. Como foi falado hoje aqui, leia a palavra. Ela é o sustento da sua vida em primeiro lugar. Ela que vai dar autoridade para você, esposa, para você chamar a atenção do seu marido, vai chamar a atenção para você, esposa, vai chamar a atenção da sua esposa, do seu filho, das pessoas que vivem na sua casa. Vai organizar a sua vida emocional, sentimental, profissional, financeiro, conjugal, sexual, tudo. É a palavra de Deus, é essa palavra aqui, sem emoção alguma. É a mais pura verdade. Você pode ficar maravilhado, mas você precisa praticar. Então leve essa palavra com você hoje. Pai bendito, recebe a glória deste culto no teu altar, em nome do Senhor Jesus. Tudo que foi feito hoje, Pai, a ceia, a palavra, os cânticos, as orações, Deus, tudo. Fique feliz conosco, Pai, porque se tem uma coisa que vai deixar o Senhor feliz, é ouvir a Tua palavra e praticar. Há um povo aqui embaixo de Marília que vai te obedecer. Sim, Deus, essa igreja vai te obedecer, e o Senhor será honrado aqui embaixo.
O Senhor vai se alegrar, e o Senhor vai abençoar essas famílias representadas aqui, porque homens e mulheres irão embora com o Senhor, ouvindo a tua voz, e vão obedecer para a honra e glória do teu nome. E nessa obediência, Pai, nessa obediência, mesmo com as tempestades, os vendavais, não interessa, Deus, as circunstâncias, nós iremos permanecer, porque a nossa casa está sendo construída com a planta celestial, com as estruturas do céu, com a basileia do céu, que é o reino de Deus. Sim, Deus, apesar das circunstâncias, nós permaneceremos pela fé em nome de Jesus. Então leva a sua igreja, Pai, em paz. Cubra-nos com o teu sangue, dê ordem aos teus anjos a nosso respeito. Revista-nos, Pai, com a armadura do Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, com o qual a gente pode apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. Sim, Deus, recebe a glória de tudo isso. Sim, Deus, essa semana será uma semana cheia de milagres, em nome de Jesus, cheia de milagres, sinais, prodígios e maravilhas no nosso meio. Os nossos irmãos, nós iremos sim, Pai, testemunhar o movimento do Senhor na nossa casa. Paredes serão quebradas, paredes indevidas que estão construídas para separar, serão destruídas em nome de Jesus. Deus não quer labirinto, estrutura de labirinto dentro da casa, não. Deus quer uma casa muito bem separada, organizada, para que todos possam se encontrar, harmoniosa, uma casa que tenha a presença dEle para construir, para proteção e provisão, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia e sentinela. Aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Você vai voltar para a tua casa, você vai dormir. Enquanto você dorme, Deus vai providenciar tudo para você e para a sua família, em nome de Jesus. Nós iremos embora em paz, obedientes, Deus. Então receba a glória deste culto. O povo de Deus, receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus e Pai, seja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.